Olá, que bom estar aqui novamente junto com você para continuarmos a nossa conversa sobre o Covid em nossa vida. Bom, eu sei que é um assunto complexo, é um assunto que aciona em nós diversas dores e, principalmente, eu sei que talvez você olhe para esse assunto por alguma outra perspectiva. Ok, eu respeito o seu ponto de vista. Aqui nesse momento eu vou colocar o meu ponto de vista, algumas reflexões que me passam pela mente e eu gostaria de compartilhar com você e, se te ajudar, ótimo, fico muito feliz. Neste momento eu quero conversar com você a respeito do Covid e a dificuldade que nós seres humanos temos de lidar com aquilo que é da realidade. O que é a realidade? A realidade é aquilo de concreto que a gente tem aqui, no aqui e agora. E que, por vezes, a vida manda para nossa realidade questões e assuntos que nós não concordamos. Que nós, aqui dentro de nós, a nossa criança se enfurece ou a nossa criança sofre, ela sente muita dor com algumas situações que a vida nos traz. E o Covid, hoje, na vida da humanidade, num grau maior ou menor, afeta todas as pessoas. E sim, todos nós vamos ter que, tendo uma dificuldade maior ou uma dificuldade menor, nesse momento lidar com essa realidade. E aí, lidar com a realidade, quero aqui só colocar um outro ponto. O lidar com a realidade, de preferência, quando essa realidade se trata de algo difícil que vem para minha vida, de preferência que a gente lide com estas situações difíceis usando a nossa parte adulta. Porque se eu deixar a minha criança lidar, a criança não dá conta de coisa difícil. A minha criança vai sofrer imensamente. Ela vai ficar perdida. Ela vai se entregar àquelas dores lá do passado de quando eu era criança e eu vou vivenciar no aqui e agora na minha vida adulta um processo de retraumatização. Então, a melhor possibilidade é colocar a nossa parte adulta, a nossa parte racional, para cuidar da nossa criança e dizer para ela, olha, isso daqui é muito difícil, deixa comigo, eu adulto dou conta. E cuidar das feridas que a nossa criança tenha e que por um acaso são acionadas com isso de difícil do momento. E no momento seguinte, adulto cuida desse assunto tão complexo que é o Covid na nossa vida. E o adulto, para lidar com isso, primeiro vai ter que trabalhar a aceitação da realidade. Aceitação da realidade significa entender que é como é. E não está ao alcance das minhas mãos modificar e resolver o problema. Resolver de fato, sabe? Ir lá e aniquilar o Covid 100% e não existe mais essa ameaça na nossa vida. Não, veja bem, isso está totalmente fora do alcance das minhas mãos, eu e Inês. Um ser humano normal aqui, em meio à humanidade, totalmente fora do alcance das minhas mãos. Então, o adulto, ele consegue entender que algumas coisas eu não terei acesso à solução do problema. Mas se isso chega até a minha vida, se isso impacta a minha vida, então eu vou ter que aceitar e me adaptar. E o bacana é isso. O adulto, ele aceita, mesmo que ele não concorde. Esse comentário ele é importante. Aceitar não significa concordar.
significa que simplesmente é uma situação que eu vou ter que lidar com ela. E aí o adulto também consegue encontrar a melhor forma de lidar com isso que é difícil e que vem para a nossa vida. Como lidar com isso? Bom, primeiro passo de algo muito importante que só o adulto dá conta: flexibilizar. Eu me recordo, início de março de 2020, janeiro, fevereiro e início de março de 2020, algumas pessoas já era divulgado na mídia a respeito do Covid e algumas pessoas da minha realidade já compravam máscaras. Eu confesso que eu olhei e fiz pouco caso, porque era algo tão inconcebível na minha mente naquele momento que eu confesso. Mas a partir do momento que foi instituída a pandemia aqui na minha cidade e que eu fui sabendo da gravidade da situação, rapidamente eu me adaptei. Rapidamente, então deixa eu comprar as minhas máscaras para mim e para minha família. Ó, flexibilidade. Agora, eu sei de algumas pessoas que não foi rapidamente. Eu sei de algumas pessoas que ficaram na birra e algumas outras talvez estejam na birra até hoje. Ou seja, um processo bem infantil diante daquilo que é da realidade. Eu me recordo de um restaurante que em determinado momento do final do ano passado eu fui almoçar e ainda tinha um senhorzinho, um senhor mais de idade assim, que ele insistia em entrar no restaurante sem máscara. Eu estava ali na mesa almoçando e estava na minha frente e eu percebi ele entrando no restaurante e um funcionário teve que ir lá e abordar. E não foi a primeira vez que eu vi esse senhor fazendo esse movimento, nesse processo de resistência à mudança. Ok, então voltando, recapitulando, adulto consegue ter flexibilidade. E diante de momentos difíceis, para eu me adaptar, eu vou precisar de flexibilidade, sim. Eu vou precisar de rever alguns conceitos e me adaptar à realidade difícil ou muito discrepante que chega até mim. Bom, e uma outra sugestão bem adulta, que é algo que o adulto consegue fazer, mas eu vou colocar aqui a título de sugestão para colaborar de uma maneira de fato efetiva com cada um que me ouve. Eu coloco isso em prática na minha vida, nesse momento, diante aí da realidade do Covid, mas funciona para qualquer situação difícil da vida, tá? Que é viver um dia de cada vez. Por exemplo, neste momento, em pleno finalzinho de fevereiro de 2021, o prefeito da minha cidade fechou novamente todo o comércio. E os casos estão só aumentando, hospitais superlotados, ainda não superlotados, mas ali no limite. E eu olho para essa realidade e se eu deixar a minha criança olhar, a minha criança tem uma tendência de ir para o futuro. E aí a minha criança fica imaginando assim, meu Deus, o que vai ser? Vai piorar, vai virar um caos e enfim. Então, não deixe a criança te levar para o futuro quando se trata de coisas difíceis. Porque ela vai criar aqui imagens na sua mente as piores possíveis, tá? Veja bem, o exemplo que eu tô te contando, eu vivencio isso daqui na minha mente se eu deixar a minha criança olhar. Perceba o quanto nós, seres humanos, somos interessantes, né? Porque a minha criança automaticamente ela não vai para uma imagem positiva. Eu preciso então colocar o meu adulto para atuar, para ir para uma imagem positiva quando eu olho para o futuro. Tá? Eu vou vibrar e eu vou mentalizar que no futuro esteja essa imagem positiva. Ó, o meu adulto dá conta de fazer isso, a minha criança não. E
Provavelmente a sua criança também não, porque a nossa criança, ela se deixa levar pelas emoções e o medo do que vai acontecer no futuro diante de uma situação tão complexa como essa. Ela não dá conta de lidar porque o medo dificulta imensamente olhar para isso, para nossa criança interna realizar essa tarefa. Então, adulto, e o adulto, o máximo que a gente faz de olhar para o futuro é até o dia de hoje. No dia de hoje, ó, eu estou com saúde, a minha família está com saúde, eu consigo fazer o isolamento social e tá tudo certo na minha vida nesse momento. O Covid me afeta só em termos de mudanças comportamentais e relacionais. Nenhuma grande dor vem. E até o fim do dia isso com certeza se mantém. Amanhã eu não sei. Então eu não olho para amanhã. É um dia de cada vez. E assim eu tenho uma sensação interna de maior controle da vida. Quero te sugerir isso. Um dia de cada vez. Vai te ajudar imensamente a controlar um pouco mais aí os seus processos de ansiedade. Combinado? Bom, se você gostou dessa reflexão, curta e faça um bom uso dela aí na sua vida. Não só para o Covid, mas para qualquer outra situação difícil que venha a surgir e afetar a sua vida de alguma maneira, tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.